Olá, gente boa, meus santos e também minhas santas. Hoje, com o cântico dos pássaros, iniciamos mais essa nossa caminhada e aqui o primeiro domingo da quaresma deste ano A, em que somos convidados a mergulhar um pouco mais, então, com bastante profundidade, esse mistério que o Evangelho de Mateus nos apresenta. A liturgia do primeiro domingo da quaresma nos coloca, na verdade, diante das tentações de Jesus. Jesus foi realmente tentado. Ele precisa, tomar uma posição clara em relação à forma concreta de realizar a sua missão. As tentações foram uma luta interior que se concentrou no tempo em que viveu ali no deserto, mas se estenderam, quer dizer, ela não se concentra somente naquele momento, mas se estende por toda a sua vida. Jesus sai deste conflito com duas certezas. O reino de Deus chegou e o serviço a Deus e aos irmãos é caminho da salvação. Nós também somos constantemente tentados de seguir Jesus ou seguir as ilusões do mundo, amar a Deus e dar a vida pelos irmãos ou viver egoisticamente para nós mesmos. Notem que no Evangelho de hoje somos então colocados diante deste drama vivido por Jesus depois do batismo. A tentação no deserto. Cada evangelista encara as tentações sobre uma ótica particular. Marcos, por exemplo, mostra Jesus como um novo Adão. Mateus, como um novo Israel. Lucas mostra Jesus na sua vitória pascal sobre o inimigo, sobre Satanás. Essa vitória se dá nos exorcismos, nos milagres e também na paixão. Revela-se assim o Filho em quem o Pai se compraz. É o Filho obediente à sua palavra, que com a obediência venceu o mal e criou na história um espaço livre do poder do mal, no qual todos os homens e mulheres podem ser salvos. No mundo de hoje, ainda é possível falar em pecado, será? Quando levamos em conta que a maioria das pessoas está correndo atrás de sua sobrevivência, enquanto que uma minoria corre atrás da satisfação de seus caprichos egoístas. Falar sobre pecado parece não ter serventia alguma para a maioria, para a grande parte da humanidade. Mesmo dentro das nossas igrejas, a ideia de pecado não encontra um consenso. Enquanto alguns pregadores insistem no pecado, produzindo ao campo moral e individual, ou reduzindo, muitas das vezes também, somente ao campo moral e individual, outros insistem na sua dimensão social, quando na realidade ele está relacionado aos dois campos. O Salmo 51, versículo 6, ali nós encontramos uma definição clara do que seja então o pecado. Quando diz: fui contra vós, só contra vós que eu pequei, e pratiquei o que é mal aos vossos olhos, porque o pecado é um grande não que nós damos ao amor de Deus. Não somos nós que definimos o que é ou o que não é pecado, mas é o próprio Deus. Pecado é toda atitude nossa que é má aos seus olhos, ou seja, aquilo que não é correto, nem justo, nem bom, segundo então a maneira de Deus entender a vida. Portanto, a pergunta que devemos muitas vezes nos fazer não é se tal situação é boa ou não para nós, mas como Deus a vê.
se ela vai fazer bem a nós e aos outros ou se vai causar mal a ambos. A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para se alcançar conhecimento. E colheu um fruto, comeu e deu também ao marido, que estava com ela, e ele comeu, como nós temos lá no texto do Gênesis. O pecado é exatamente isso, atraente e desejável. Ele nunca se apresenta a nós sobre aparência de mal, de sofrimento ou de injustiça, mas sobre a aparência de algo muito bom, de algo que nos atrai e também seduz. Principalmente sobre a aparência de algo que nos fará bem, ainda que seja um bem provisório ou enganador. Em outras palavras, ninguém peca procurando ser infeliz. É justamente o contrário. Nós pecamos porque queremos ser felizes. Ainda que essa felicidade tenha como consequência a infelicidade de outras pessoas ou, no âmbito maior, da própria criação. Segundo o apóstolo Paulo, todo pecado produz morte na pessoa que peca e no mundo em que ela se encontra. O pecado entrou no mundo por um só homem, e através do pecado entrou a morte. E a morte passou por todos os homens, porque todos pecaram. Isso é o que Paulo diz na carta aos Romanos. O relato bíblico do pecado de Adão e Eva é simbólico. Quer apenas servir de espelho para que cada um de nós se veja e reveja suas atitudes. Todos nós, seres humanos, temos a tendência a buscar aquilo que nos interessa, aquilo que ainda não experimentamos e ainda não temos. É uma tendência nossa não aceitar os limites que Deus nos impõe e reclamar que Ele poderia ter nos dado muito mais, principalmente no mundo atual. Nós estamos de olho naquilo que ainda não temos, seja o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ao invés de enxergarmos e valorizarmos aquilo que temos, podemos comer do fruto de todas as demais árvores. É assim que funciona o consumismo e é assim que introduzimos problemas desnecessários em nossa vida. Mas em meio a tudo isso, temos uma boa notícia. O Evangelho nos ensina que nós temos a liberdade de não pecar. E a chave está na forma como lidamos com as tentações que nos levam, então, a pecar. O Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo, como está em Mateus 4, o versículo 1. Assim começa a quaresma de Jesus e também a nossa. O Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, quer provocar um encontro entre nós e as nossas tentações, para aprendermos a exercitar a nossa liberdade de filhos de Deus. O Espírito Santo quer nos ensinar a lidar com as nossas carências, transformar pedras em pão. Quer também nos devolver a consciência de que somos responsáveis pela forma como conduzimos a nossa vida. Atire-se daqui para baixo. Quer, enfim, nos libertar da tendência do maior de todos, de pensarmos que somos maiores de todos os ídolos deste mundo, que é o dinheiro. Eu te darei tudo isso. Diante da fome que Jesus sente por causa do jejum de 40 dias, o diabo tenta a resolvê-la de forma mágica, transformando pedras em pães. Sempre haverá alguma área da nossa vida onde não estamos plenamente satisfeitos. O que faremos com essa insatisfação? Jogaremos fora os nossos valores em nome de preencher o buraco que sentimos dentro de nós? Ou entenderemos que mais importante do que buscar a satisfação de todas as nossas necessidades, precisamos aprender a suportar ausências em nome de um projeto de vida, de um ideal, de um valor que dá sentido à nossa vida?
Então, diante da mania que nós, seres humanos, temos de agir por impulso, sem pensar nas consequências ou responsabilizando Deus, a vida, os outros e também o universo, pela nossa falta, então, de sorte, o Espírito Santo nos coloca diante de Jesus, que escolheu viver sua vida com responsabilidade, não buscando a sua condição de filho de Deus, ou seja, abusando dessa realidade. Ter um comportamento autodestrutivo e depois das consequências do mesmo, clamar a Deus que nos tire da situação em que nós mesmos nos colocamos é ser irresponsável. Não dá para caminhar na vida semeando confusão, ao mesmo tempo em que pedimos a Deus que nos ajude a experimentar serenidade e paz. Mas a maior das tentações se encontra aqui. Eu lhe darei tudo isso. Quem é que hoje nos faz essa promessa de termos tudo o que queremos? O dinheiro. Quem tem muito dinheiro compra tudo o que deseja. O único problema é o preço que se paga por isso. Se você se ajoelhar diante de mim para me adorar, é assim que o tentador faz. Quantas pessoas você conhece que estão ajoelhadas, caídas, prostradas, sendo sugadas na sua saúde física e emocional para ganhar mais dinheiro do que já têm, pagando o preço de perderem a saúde, a família e a própria alma, uma vez que não tem tempo para cuidar do espiritual. Quanta destruição provocada pelas guerras, pelo tráfico de drogas, pela corrupção política, pelo desmatamento, pela poluição dos rios, pela exposição à morte de povos indígenas. Tudo isso por um único motivo: ganhar mais dinheiro. Os defensores da teologia da prosperidade gostam de afirmar que na Bíblia existem mais de 2.500 promessas de prosperidade material. No entanto, eles se esquecem ou fazem de conta que não sabem que quem prometeu a Jesus toda a riqueza e toda a glória do mundo foi o diabo, e não o Pai. Se não queremos nos tornar filhos do diabo, não nos esqueçamos daquilo que o Espírito Santo disse por meio do apóstolo Paulo: a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro, como está na primeira carta a Timóteo. O dinheiro é em si mesmo diabólico. A única forma de exorcizá-lo é utilizá-lo para diminuir as desigualdades sociais, de forma que todos tenham um trabalho digno, um salário justo e pão em suas mesas. E aqui eu recordo o que nos diz o texto base da campanha da fraternidade. As raízes da fome estão especialmente na distribuição iníqua da renda e das riquezas que se concentram nas mãos de poucos, deixando na pobreza enormes contingentes populacionais nas periferias urbanas e nas áreas rurais. Entregue à lógica do jogo de concorrência que lhe é própria, o mercado premia os fortes e pune os fracos, aumenta o desemprego e oferece remuneração tão baixa aos trabalhadores e à maioria dos aposentados que não lhes permite adquirir alimento para uma subsistência saudável. Se para Israel as tentações foram espaço de perdição, para Jesus as mesmas tentações tornam-se promessa de salvação graças àquele que as venceu. O domínio de Satanás sobre os homens e as mulheres foi vencido por Jesus. Em Jesus, a pessoa de fé passa como que através de uma porta estreita e entra no aqui e agora da salvação. Que seja, então, essa oportunidade para todos nós. E dando continuidade a esse nosso momento de oração, nos colocamos na presença de Deus como de costume. Recolho imaginando-me ali, no deserto onde Jesus também se encontra. Peço aquilo que quero.
discernir as sugestões, as tentações que o inimigo me coloca para um bom propósito. E buscando tirar proveito, considere Jesus conduzido ali ao deserto e as 3 diversas tentações. Uma santa e abençoada quaresma para todos nós.